Bom dia, professores, tudo bem? Eu sou a professora Rutineia e hoje eu vou comentar algumas questões que caíram no concurso público para professor de Educação Básica 1, promovido pelo IBAM para o município de Franca. E essas questões elas têm um ponto em comum. Todas elas são negativas, ou seja, pergunta aquilo que não é. Então, o professor deveria ficar muito atento ao respondê-las. Então, a primeira delas, uma questão embasada na obra de Cláudio Moreira Fernandes e Luiz Carlos de Freitas. Ela já pergunta qual a alternativa incorreta quando o assunto é avaliação. Então, vou falar as corretas e vou explicar qual é a incorreta e por que é incorreta. Primeira, a avaliação é uma atividade orientada para o futuro. Correta? Ela de alguma forma ela avalia o que já foi feito, mas ela é um paradigma, ela é um ponto de partida para ações futuras. O que já se completa na próxima questão, na próxima opção, que é a B. Ó. Avaliar refere-se à reflexão sobre as informações contidas com vistas a planejar o futuro. Ou seja, eu vejo onde meu aluno está para ver onde vou chegar com ele. A terceira, medir é o mesmo que avaliar. Não, essa está incorreta. E na verdade, essa que era para ser assinalada, porque a questão pede para assinalar a correta. Porque avaliar não é medir, não é quantificar. Mas aqui, nessa proposta atual de ensino e de aprendizagem, a avaliação ela está mais voltada para os aspectos qualitativos, como é assegurado na LDB. Então, essa é a correta, porque essa é a errada. E a pergunta pede a errada. E por fim, ó, avaliar a aprendizagem do estudante não começa e muito menos termina quando atribuímos nota à aprendizagem. Então, essa seria a primeira questão. A segunda questão, ela também pede aquilo que não faz parte. Olha, ela é embasada na obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Então, quem leu Paulo Freire vai saber responder. Segundo Paulo Freire, ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo superficialmente feito, mas se alonga a produção das condições em que aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos com as seguintes características, exceto é aquilo que vai estar errado. Então, nessa proposta de Paulo Freire, em que ele pede um educando ativo, participativo na sua aprendizagem, o educando é o aluno, e um educador que considere o educando desta forma e assim o trate, o que não está correto? Por exemplo, aqui a primeira alternativa A vai dizer que Paulo Freire pede educadores, educandos instigadores, ou seja, que problematizem a realidade, que questionem. Sim, eles pedem sim. A B pede educadores educandos, acomodados. Não, essa vai ser a resposta correta, porque está sendo pedida a resposta errada. E na obra de Paulo Freire, em nenhum momento, nem o professor e nem o aluno são acomodados. Ambos trabalham para a construção do conhecimento de forma ativa. A outra questão fala, outra questão não, outra alternativa fala, educadores educandos humildes, sim, para perceberem que constroem conhecimento. A D, educadores educandos persistentes, porque Paulo Freire trabalhava com o contexto de educação de jovens e adultos, e aqueles jovens e adultos tinham que ser persistentes. Não é? Pessoas que trabalhavam às vezes na lavoura, no campo, o educador também, porque as condições eram muito difíceis para que permanecessem na escola e construindo seus conhecimentos. Agora aqui para alguns conhecimentos referentes à legislação.
Então, está aqui um conhecimento voltado para a Constituição Federal. Então, não é uma questão específica de educação, mas que o educador precisa ter conhecimento. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residência no país e inviolabilidade, ou seja, não pode ser violado o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Agora nós vamos ler todas e depois ao final vai perguntar quantas são corretas. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Correto? 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da sua vontade própria. Sim, correta. 3. Ninguém será submetido a tortura e tratamento desumano, salvo sob pena judicial. Incorreta. A tortura é proibida. Aí vocês podem me perguntar, mas a gente sabe de alguns atos da polícia, de algumas coisas, mas isso não é legalmente constituído. Então, essa é, número 3, errada. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Sim, é livre a manifestação do pensamento, mas não há nenhuma restrição ao anonimato. Então, até agora são duas corretas. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou moral à imagem. Correto. Então, apenas 3 alternativas estão corretas nesse rol de questões aqui apresentadas. Agora,